Bom dia, meus amigos, bem-vindos. Mais um dia que se inicia, mais uma semana. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2025, estamos juntos para começar uma nova semana. Bom dia, Rosa, bom dia, Madé. Vamos iniciar o nosso trabalho hoje e a nossa semana abençoada com o capítulo 45 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. E esse capítulo tem como título No Sustento da Paz. A mensagem é de Paulo aos Tessalonicenses, o povo da Tessalônica. Vocês conhecem? Lembra dessa? Quem estudou, quem gosta de história vai lembrar. Povo da Tessalônica, os Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, sejam bem-vindos. Valdilene, bem-vindos. Capítulo 45 do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier por Emmanuel, No Sustento da Paz. Mensagem evangélica: vivei em paz uns com os outros. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Mensagem de Emmanuel. Costumamos referir-nos à guerra, qual se ela fosse um fenômeno de teratologia política, exclusivamente atribuível aos desmandos de ditadores cruéis, quando todos somos intimados pela vida ao sustento da paz. Já até sei onde ele quer chegar. Todos agimos uns sobre os outros, e ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. A floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas não se agigantou sem o concurso de sementes pequeninas. Nossa deficiência de análise quanto à contribuição individual do equilíbrio comum, nasce, via de regra, da aflição doentia com que aguardamos ansiosamente os resultados. Olha só, vou repetir, hein? Nossa deficiência de análise quanto à contribuição individual no equilíbrio comum, qual é o meu papel no mundo, nasce, via de regra, da aflição doentia com que aguardamos ansiosamente os resultados de nossas ações, sequiosos de destaque pessoal no imediatismo da terra. Isso faz com que procedamos à maneira de alguém que se decidisse a levantar uma casa com total menosprezo pelas pedras, tijolos, parafusos e vigas, aparentemente sem importância quando isoladamente considerados, mas indispensáveis à construção. Um parafuso é um parafuso, mas sem ele a construção não se erige. Habituamo-nos frequentemente a maldizer o irmão que se fez delinquente com absoluta descaridade para com a debilitação de caráter a que chegou, depois de longo processo obsessivo que lhe corroeu a resistência moral, quase sempre após fugirmos da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora, capazes de induzi-lo à vitória sobre as tentações que o levaram à falta consumada. Lidaremos reclamações contra o estridor de buzinas na via pública e não nos pejamos das maneiras violentas com que abalamos os nervos de quem nos ouve. Todos somos chamados à edificação da paz, que, aliás, prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra e que, paradoxalmente, depende de nossa luta por melhorar-nos e educar-nos, de vez que paz não é inércia e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessantes a serviços do bem. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a defesa e a sustentação, porquanto, muitas vezes, a tranquilidade coletiva jaz suspensa de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar.
Não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo, se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida. Faze um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e força sem tomada. Meus amigos, no sustento da paz, é o que a gente costuma falar sempre nesse tema, nessa matéria. Para que eu seja um pacificador, eu preciso ter paz dentro de mim. O que significa dizer, resumindo toda essa matéria de hoje, é que eu preciso conquistar a paz interior, vai me ajudar a propagar a paz no mundo, a levar essa paz para o mundo. Se eu não tiver paz, eu não consigo ser um pacificador. Esse é um ponto. E agora, a gente entendendo isso, a gente começa a tentar compreender as palavras de Emmanuel. Achei muito interessante quando ele fala que a gente dá uma buzinada forte por causa de um delito qualquer, ou de alguma conduta que o outro motorista fez que te desagradou, mas você não percebe, não está preocupado naquele momento com a consequência de que maneira aquela pessoa ou outras pessoas da nossa volta vão receber esse barulho ensurdecedor da tua buzina. O que isso vai gerar nos outros. Então eu te pergunto, buzinando, eu estou propagando a paz ou a desordem, a discórdia, a confusão, o caos? Ah, mas a buzina foi feita para justamente você usar quando é necessário. Sim, é necessário sempre usar a buzina. Ou o cara te ultrapassou, deixa ele ir. Para que você vai buzinar? Para mostrar para ele, para adverti-lo de que ele errou. Ele sabe. Ele sabe que errou. E se ele não souber, ele também não vai entender a sua buzina. Então perceba que em certos pontos a buzina não é inócua, não é útil. A buzina é útil quando um carro está vindo e não está percebendo que você está fazendo uma reta, você está atrás, você está vendo que ele não está te vendo, ele está numa velocidade que ele vai acabar não parando, você alerta ele. Ali tudo bem. Mas o que Emmanuel quer dizer aqui é que muitas vezes nós fazemos uso de certos artifícios desnecessários e que não provocam a paz. Pelo contrário, trazem a dissensão, a confusão. E a gente diz que é propagador da paz quando a gente não consegue agir no caminho da paz. É muito interessante a gente observar, olha essa frase de Emmanuel, esse parágrafo. A floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas não se agigantou sem o concurso de sementes pequeninas. Então, meus amigos, encontrar essa paz não vai ser da noite para o dia. Esse autocontrole que a gente está falando, aliás, eu particularmente, para mim, essa questão está sendo dita o fim de semana inteiro, porque esse autocontrole é uma das bases do conceito estoico, dos filósofos estoicos da antiguidade, que eu tenho estudado, eu dei uma estudada esse final de semana. Mais uma vez essa matéria vem à tona. Por que será? Porque eu preciso ouvir. Autocontrole é o segredo do nosso sucesso. Porque é com ele que você controla as suas emoções, aquilo que vai aflorar a partir das relações, das sensações, a partir das experiências, a partir das provocações. Se eu me autocontrolo, você não me tira do sério. Se você não me tira do sério, por mais que você tenha querido, você não venceu. Quem venceu fui eu. Mas se você conseguir controlar minhas emoções a partir de uma atitude que eu não tiver me autocontrolado, você me dominou. E esse domínio fica perigoso, por quê? Porque aí você faz o que você quer. Você não vai valorizar como eu a minha paz. Você não vai valorizar como eu o meu bem-estar. Quem melhor do que eu quer o melhor para mim?
Quem mais do que eu? Nem meus pais. Eu preciso entender que eu sou dono de mim, herdeiro das minhas ações. Preciso respeitar isso, preciso ter responsabilidade com o meu bem-estar, com o meu asseio pessoal. A gente acordou, possivelmente vocês também já devem ter tomado um banho. Se não tomaram um banho, passaram uma escova no cabelo, escovaram os dentes, lavaram o rosto, já tomaram um cafezinho. Vocês estão cuidando do corpo, porque é fundamental. E a alma? E o espírito? A gente dá o pão do corpo e o pão da vida, o pão da alma, vocês já deram hoje? A paz que a gente tanto almeja está na nossa relação com o outro, com o marido, com os filhos, com as pessoas. A gente tem uma deficiência muito grande de analisar o equilíbrio comum. A gente geralmente analisa o equilíbrio comum criticando, mas não se pergunta em que eu poderia estar contribuindo. Ah, mas a guerra está lá no Morro do Alemão, eu estou aqui na glória, o que eu posso fazer? Manda uma vibração de paz, faz uma prece pela humanidade, faz uma oração, pede aos bons espíritos que estejam lá, amparando aquelas pessoas que estão vivendo naquele lugar, tocando os corações daqueles criminosos que estão cometendo falhas, dos policiais corruptos, protegendo os bons policiais que estão tentando pacificar. Você não precisa estar lá na faixa de Gaza para pedir pelos palestinos, pedir que aquela guerra horrorosa acabe, pedir que Deus toque o coração dos homens que estão no comando. É muito interessante. Olha só o que ele fala aqui. Todos somos chamados à edificação da paz que, aliás, prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra e que, paradoxalmente, depende da nossa luta por melhorar-nos e educar-nos, de vez que paz não é inércia e sim esforço. Quando a gente fala em paz, a gente pensa logo em guerra, grandes guerras que assolam o planeta, que tiram a paz de milhares. Mas e a paz interior? E o sossego da tua alma? É uma conquista paulatina. É paulatina essa caminhada. É dia a dia. É no esforço de você mudar hábitos, pensamentos, controlar emoções, ansiedade. Como a gente sempre fala, ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Vamos tentar viver o presente, buscar encontrarmos-nos com o agora. Hoje é segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025, 8 e alguma coisa da manhã. Não adianta viver o meio-dia, não adianta viver o amanhã, é o agora. Este momento é o mais precioso da minha vida. Então uma prece, uma oração, um contato com a espiritualidade superior, uma convocação, senhores, mentores espirituais, estejam comigo hoje, me ajudem nessa caminhada deste dia, que eu tome decisões acertadas, que eu encontre pessoas de boa vontade, que eu tenha uma conduta vigilante nas minhas relações, que eu observe as oportunidades que a vida vai me dar hoje para eu ser melhor, para eu fazer o bem, para eu levar a caridade. Eu preciso de tolerância, Senhor. Olha o que ele fala aqui. Não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo, se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida. Faz um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz sem uma tomada elétrica. Não adianta você construir um palácio diante de uma usina hidrelétrica, de uma usina de luz, se você não puser
nessa obra, nessa edificação, tomadas, fios que vão conduzir a luz para dentro desse palácio. Então não é o palácio que eu tenho que construir de um momento para o outro. É cada pavimento, é cada passo daquela obra que eu tenho que viver e estar atento para que ela seja uma boa obra. Um exemplo disso, no âmbito material, essas casas, esses apartamentos antigos que a gente tem da nossa época, um pouco como o meu, por exemplo, aqui, que é de 1952, quem aqui não se deparou com cômodos que só tinha uma tomada? Em 1952, quando se construíam edifícios e casas, era uma tomada em cada cômodo, porque não se tinha eletrodoméstico, eletroeletrônico como nós temos hoje. Na cabeceira da cama, no máximo um livro, não tinha telefone, não tinha tablet, não tinha computador. Então não era necessário mais do que uma tomada para ligar os abajures. Hoje não. Hoje você entra num cômodo, aqui no meu quarto, por exemplo, eu devo ter umas 10 pontos de luz de tomada, com extensões, porque a gente precisa. Então, de que me adianta ter um quarto, ter um cômodo, ter um escritório, ter uma sala, com uma única tomada, se eu tenho 15 eletroeletrônicos, e em cada ponto da sala eu vou usar. Então, para que ela seja realmente confortável, adequada e que ela me atenda, eu preciso ter várias tomadas pela casa. Então, eu vou ter que fazer uma obra para colocar, Então, o que ele quer dizer com isso? Não adianta eu focar só no cômodo pronto, eu tenho que focar nele eficiente. E cada detalhe daquela construção, eu tenho que aperceber-me do que é para mim, quais são as minhas necessidades, aonde eu tenho que botar isso, aquilo, outro, pequenas coisas, para que o cômodo seja verdadeiramente, ao final, quando totalmente construído, confortável e adequado às minhas necessidades. Isso é a conquista da paz. Não adianta eu comprar a casa, eu tenho que reformar, eu tenho que manter manutenção, eu tenho que ter cuidados, eu tenho que cuidar de várias outras coisas pequenas para que a coisa grande se permaneça erigida. E esse é o processo da paz que a gente precisa perceber. Lideramos reclamações contra o estridor de buzinas, na via pública, e não nos pejamos das maneiras violentas com que abalamos os nervos de quem nos ouve. E a gente ainda acha que está com direito de buzinar e pronto, vou buzinar. Então, meus amigos, olha como é que isso é muito objetivo, isso é muito ativo, como ele bem coloca aqui. A paz não se conquista com inércia, a paz se conquista com a ação. E essa ação não é belicosa, não é uma ação de guerra, é uma ação interior, na busca da pacificação interna, que vai provocar minhas atitudes de paz para o mundo. Não é fácil, eu não consigo ainda, possivelmente vocês também, mas a gente já consegue de vez em quando. Eu não consigo o tempo todo, mas já consegui em várias situações que eu até fiquei surpreendido comigo mesmo. E tenho certeza que vocês também, porque isso é reforma íntima. Primeira coisa que a gente tem que reconhecer: somos seres beligerantes. Nossa mente é barulhenta e muitas vezes violenta. Aquela brincadeira que a pessoa faz, se eu pudesse eu dava na tua cara, brincando, caladinho, fiquei calado ouvindo, a minha vontade era de... Isso é guerra. Isso, imagina a quantidade de energias e de dardos você jogou naquela pessoa que você não discutiu, mas que você ficou com ódio dela e quis fazer acontecer e pensou, se eu pudesse, dava um soco na cara. Se eu pudesse... Quando você fala isso, você está jogando, emanando energias dessa natureza, dessa densidade do seu alvo, que é aquela pessoa. Ela não vai ficar bem depois disso. Aí ela vai perder a paciência. Meu amor, nós estamos lendo o capítulo de número 45 do livro Palavras de Vida Eterna. Estamos já encerrando. Capítulo 45.
no sustento da paz. Então, meus amigos, hoje é segunda-feira, nada é por acaso. A espiritualidade está nos convocando a refletir sobre a paz que nós precisamos conquistar, a duras penas, se necessário, mas precisamos conquistar. É reforma íntima, é autoconhecimento. Busque o seu autoconhecimento, que você vai descobrir o que é que pode tirar você do sério. E aquilo que pode tirar você do sério é o que você tem que combater, para quando acontecer você não permitir, você vai se surpreender. Vai chegar um dia que você vai passar na prova, por essa prova, e você vai viver uma boa experiência. Caramba, valeu a pena. E você vai perceber o quanto você vai se sentir melhor depois da prova, porque a tua paz não tem preço. Fica a dica. Olha só, capítulo 238 do livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Seja perseverante nas boas obras. Nada conseguiremos na vida sem perseverança. Para aprender piano, há necessidade de horas seguidas de estudo diário. O que é o estudo para o pianista é a preservação para qualquer outra atividade. É a perseverança para qualquer outra atividade. Não se deixe arrastar pelo esmorecimento. Reaja com todas as forças que encontrar em seu coração e terá a beleza da vida em redor de si mesmo. Então vamos colocar a paz. Seja perseverante nas boas obras. Nada conseguiremos na vida sem perseverança. Para encontrar a paz, há necessidade de horas seguidas de estudo diário. O que é o estudo para a pessoa que procura a paz? O que é o estudo para a pessoa que procura a paz é a perseverança para qualquer outra atividade. Então vamos estudar, vamos ler, vamos meditar e vamos buscar encontrar em nós as respostas que precisamos para manter a paz, alcançar a paz, manter essa paz, alcançar e manter, porque não adianta só alcançar, ela tem que permanecer em nós. Essa é a mensagem de hoje. Excelente reflexão, também adorei. Muito obrigado a todos. Verônica, bom dia. Todos vocês estavam entrando enquanto eu falava. Letícia, Madé, Regina, Marúcia, bom dia, meus amores. Um beijo para todos vocês. Um dia de muita paz e muita prosperidade no campo espiritual. Beijo no coração, paz e bem.